7 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma, esse início de semana, a igreja celebra também Santa Perpétua e Santa Felicidade. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da minha vista as vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, corrigi o opressor. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, poderemos discutir, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se estiverdes disposto a ouvir, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis o que a boca do Senhor falou. Então a leitura começa dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações e cessai de praticar o mal. Então aqui é uma correção do profeta Isaías àquele povo, né? Ele está se referindo aqui ao povo de Sodoma e Gomorra, e ele vai pedir que toda iniquidade, todo pecado saia do coração e sejam purificados. Depois ele vai exortar ao movimento contrário, né? Procurai fazer o bem. Ele vai dizer: tirai a maldade e procurai fazer o bem. Buscai o direito, fazei justiça aos órfãos, defendei a causa da viúva. Então são gestos concretos que cada um de nós é chamado também nessa quaresma. Sabemos que há 3 movimentos que a quaresma nos pede, né? O jejum, a oração e a esmola. Mas dentre isso que a igreja nos oferece, nós devemos também, nessa quaresma, buscar qual o propósito que eu sou chamado a viver. E depois, logo embaixo, ele vai exortar, né, o profeta Isaías: se vos recusardes e vos rebelardes contra tudo isso, né, se de fato aquele povo não obedecer à voz do Senhor, for um povo rebelde, sereis devorados pela espada. Então, à medida que nós não obedecemos ao Senhor, não seremos devorados pela espada. Não é isso hoje que nós vivemos, mas de fato nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu falava isso ontem na Lex Divina, mas quando nós não obedecemos, nós sofremos pela nossa desobediência. Nós pagamos por aquilo que nós, de fato, não obedecemos à voz de Deus e tomamos outros caminhos. E aqui o profeta Isaías, ele vai alertar o povo. Ele vai dizer: olha, cuidado, porque se vocês se rebelarem, né, não forem fiéis, o Senhor devorará com a espada, né, exterminará aquele povo. Então não queremos ser exterminados no sentido figurado, né, não queremos ser esquecidos por Deus. Mas ao contrário, né? Busquemos entrar nessa escuta e nessa obediência à sua vontade que passa pela sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 49. Não te acuso pelos teus sacrifícios. Teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não vou tomar um novilho de tua casa, nem um cabrito dos teus apriscos. Que te adianta recitar meus preceitos e ter minha aliança na boca? Uma vez que detestas a disciplina e rejeitas as minhas palavras, assim te comportas, e eu me calaria. Imaginas que eu seja como tu. Eu te acuso e exponho tudo aos teus olhos. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. É um salmo para meditarmos e rezarmos e percebermos a pedagogia que o Senhor tem para com o seu povo, mas também o amor e o cuidado nesse caminho de conversão e de mudança, quando buscamos ter esse coração íntegro e reto e buscamos a sua salvação. O evangelho de hoje é de São Mateus. Jesus então dirigiu-se à multidão e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos na sinagoga, de receber a saudação nas praças públicas e de que homens lhe chamem Rabi. Quanto a vós,
não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem Guia, pois um só é o vosso Guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, esse evangelho, Jesus que vai se dirigir à multidão e aos seus discípulos e vai fazer uma exortação justamente com aqueles que não vivem segundo a lei e a sua palavra. E aqui ele vai fazer toda uma lista. Ele vai dizer aqueles que querem serem vistos nas praças, aqueles que querem ser arrogantes, aqueles que querem os melhores lugares. Ele vai fazer um sermão da humildade e da pequenez. Ele vai justamente ilustrar que devemos ser pequenos, humildes, e não queremos estar nos primeiros lugares, queremos ser vistos. E ele termina o evangelho dizendo: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Então, o Senhor vai dizer: quanto mais formos pequenos e aceitarmos as humilhações, o Senhor nos engrandece. Não uma grandeza de serem vista, mas o Senhor que olha a nossa alma e que percebe a humildade do coração do homem. E o Senhor que nos pede também de nos pormos a serviço. Servir uns aos outros nessa atitude de pequenez, de humildade, não nos vangloriando, não querendo exibir aquilo que nós fazemos, mas exerçamos nessa quaresma uma caridade, um amor para com o outro sem precisar de recompensas. Não busquemos a recompensa, mas nos doemos e amemos uns aos outros, sabendo que a nossa recompensa é o reino dos céus. E hoje, como eu falei para vocês, a igreja, faz memória, celebra nesse dia Santa Perpétua e Santa Felicidade, que são invocadas pelas mulheres grávidas. Então, são intercessoras das mulheres que estão grávidas. Então, pensamos neste dia a intercessão dessas duas jovens, duas mulheres que foram mães, que foram martirizadas em 2003, no norte da África. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos, ela era nobre de uma família rica, sendo seu pai o único da família a ser pagão, então toda a família era cristã. E quando foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido, E a Felicidade, isso eu estou falando de Perpétua, e Felicidade, ela era escrava de Perpétua, e quando foi para a prisão, estava com 8 meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Então, a gente pode buscar, mais ainda a história dessas duas mulheres que se tornaram santas e que hoje estão, ali a nossa oração eucarística. A gente sempre invoca elas também como essas mártires intercessoras de cada uma de nós, sobretudo as mulheres que estão grávidas. Peçam nesse dia a intercessão dessas duas santas para que Deus possa abençoar também essa etapa de maternidade. Então, neste dia, temos uma santa terça-feira nessa graça da quaresma. Que Deus os abençoe.